Pessoal, estamos começando mais um TheCast nesta tarde e dessa vez com um convidado muito especial para nós, que vai tratar de um tema que tem interesse, que é de interesse de todos vocês. Mas antes disso, a gente gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal, vai lá no TheCast Podcast, aciona o sininho para receber as nossas notificações. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, no TikTok, em todas as plataformas, no Spotify também. Você não pode perder. E hoje, de maneira diferenciada, né, Léo? Estamos transmitindo diretamente pelo Instagram. É uma transmissão, é uma das primeiras que a gente está fazendo pelo Instagram, mas logo, logo também estará disponível esse episódio no YouTube e todas as plataformas do streaming. E hoje nós temos aqui no TheCast um convidado, cara, que para mim é uma honra, uma alegria tê-lo aqui, compartilhando um pouco da sua experiência, da sua energia. É um cara que, além de um grande profissional, eu considero como um amigo, e um amigo de alguns dias, né, Robson? Robson Moura, bem-vindo ao TheCast, Robson. Muito obrigado pela apresentação. O meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Robson de Moura e Silva. Boa. Eu nasci em 1952, quer dizer, eu tenho 70 anos. Rapaz, ele já chegou dando a senha do que a gente queria ouvir e saber. 70 anos, Robson? 70 anos, eu não gosto de negar. Não gosta de negar? Não, tá certíssimo. Para que negar? Até porque, para mim, é uma vitória, né? Grande. Inteiro, né? Inteiro. Não, peraí, vamos começar aqui, eu quero já saber. Além disso, não é só os 70, o Robson gosta de fazer ciclismo, uma bicicletinha e tal. É verdade. Como é que tu consegue, assim, uma curiosidade, o cara tá inteiro, viu, gente? Você que tá nos assistindo, vai conhecê-lo depois, quem conhece, muita gente já conhece Robson, outros não. Como é, Robson, que tu pratica esse esporte, já que você me despertou a esse ponto? Eu pratico ciclismo de montanha, né? Certo. Há mais de 15 anos, assim, de forma sistemática, né? É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não faço por obrigação, não faço para competir. Eu faço porque eu gosto, me sinto bem, eu libero a endorfina, me faz muito bem, eu fico contente, alegre, feliz, né? Sim. Mesmo todo suado, arranhado, mas mas isso é uma coisa que eu vou morrer fazendo, né? Boa. Não tenha dúvida. Cara, antes de mais nada, eu já lhe dou parabéns sobre isso, porque realmente tem muita gente aí com seus 30, 40, sei lá, bem mais novo, que não tem essa disposição, ou que pelo menos talvez não veja a importância. Mas o que mais te motiva a fazer ciclismo? Qual é o principal motivo, o X da questão? Quando eu era mais jovem, com 19 anos, né, eu fui servir o Exército e fui voluntário para ser oficial da reserva, né? Que é um voluntariado. Você faz porque você quer. Não é obrigado, feito o soldado é. O soldado é obrigado a ir porque foi convocado. Exatamente, a lei determina. Já o oficial, não. Ele tem que passar por entrevista, tem que fazer provas, né? Uma série de atividades que vai eliminando, que é muita gente, e só pode fazer o curso quando você está com o terceiro ano concluído, terceiro antigo científico. Entendi. Né? Já tem uma formação, o segundo grau completo. Naquela época era muito falado. Né? E eu passei 1 ano e 3 meses, aprendi muito, né? Não vou esquecer mais nunca, né? Aconselho a quem tem medo e não gosta a fazer, porque faz bem, né? Para formar a sua personalidade. Boa. Entendeu? Boa. Muita coisa que eu carrego até hoje, eu aprendi lá. Boa. Aprendi lá. E eu, na época, Robson, eu era chamado filho único e eu não queria fazer, porque eu estava envolvido com trabalho e tal, e terminou que quando veio o nome, diferentemente do que você falou, era tipo uma convocação. Aí, quando veio, eu achando que não estaria, porque se dizia que era rimo de família, aí eu não estaria. Quando veio, meu nome apareceu na lista, para eu ficar. E o desespero? Porque a minha visão não estava, né, a exemplo da sua, voltada para esse caminho, porque eu estava meio que apaixonado já pelo trabalho. Aí tive que me desdobrar para ir lá pedir, para não ficar, e parará, e piriri e tal. Aí terminei que não ficando,
mas por um pedido, mas que o meu nome veio. Quem ficou, ou quem serviu, ou quem teve esse começo, tem lá os seus benefícios a seu exemplo, né, Robson? Que até hoje você, como bem falou... Eu era arrimo de família, assim como você foi. Tá. Tu também. Tu tem irmãs? Tem irmãs, né? Tenho 2 irmãos. Tá, entendi. Então, eu era arrimo de família, já trabalhava, não, mas eu tinha, assim, não sei o que eu vi, que eu queria servir. Mas não queria servir como soldado. Não queria ser soldado, eu queria ser oficial. Boa. Nem que fosse para ficar na reserva, no caso de guerra, ser chamado. e assim eu fui buscar e consegui. Olha que não foi fácil. Hoje eu tenho 90 quilos, 91 quilos. Boa. Naquela época eu tinha 65, 63. Caraca, né? Então foi pesado para fazer. O teste de físico foi muito pesado. Passou, ficou e foi bom. Foram os meses de aula, porque assim, o soldado, vou encerrar esse assunto, mas assim, só para você entender, eram 29 matérias, matéria de sentar na carteira e estudar. E depois tinha as matérias práticas de campo. Né? Era o NPOR que chamava? Exatamente. Lembrei. Aqui é núcleo, né? Sim. Formação de oficiais da reserva, porque só tem uma arma chamada infantaria. Beleza. Lá em Recife, né? Foi onde você se viu? Não, se viu aqui. Lá em Recife é CPOR, porque tem várias armas. Tem artilharia, tem cavalaria, tem engenharia, tem infantaria. Boa, muito bom. Depois de a gente conhecer já essa vitalidade do Robson, inclusive ele dando um dos motivos, né? Serviu, aprendeu naquele início com 17, 18 anos, né, Robson? 18 anos. 18 anos, né? Então, o tempo passou e a gente hoje vai tratar aqui, gente, um pouquinho sobre a importância da experiência. E por que esse tema? É muito simples. Eu vou dizer nós, vou me incluir um pouquinho, obviamente que todo mundo vai saber o porquê também Robson está aqui, mas nós temos um pouquinho de experiência, Robson bem mais, e é isso que a gente quer dividir com você, nosso público, nossa audiência, as pessoas que estão começando sua jornada, que estão no meio, outros que estão se aposentando, enfim, a vida tem esse ciclo normal, né? E Robson tem, como ele bem colocou, 70. E quantos anos, Robson, de jornada de trabalho assim? Eu acho que de quando você começou lá no Exército até você aposentar. De trabalho mesmo, tu trabalhasse quantos anos? Vim parar agora, né? Agora, porque eu me aposentei. Sim. Para cumprir a formalidade. Certo. Já tinha tempo e tudo mais. Mas não parei de trabalhar. É isso que eu sei, eu estou sabendo. Certo? Eu não parei de trabalhar. Só desacelerei. Isso. Desacelerei que eu achava que não precisava mais dar aquela carga que você, você me conheceu dando. Com certeza. Dando aquela Os caras trabalhavam no dia mais fraquinho, era 15, 16 horas, viajando, indo, voltando, resolvendo, audiência, reuniões. Essa fase que você me conheceu, vamos dizer assim, que eu já estava assim, descendo a ladeira. Entendi. Entendeu? Então, aquilo que eu fiz lá na empresa que você me conheceu, era tudo novo. Eu tive que aprender, tive que estudar muito. Boa. Muito, porque eu não sabia nada. Eu sabia, assim, muito superficial. Boa. Mas esmiuçar, eu tive que fazer cursos, eu pagar do meu bolso, fazer os cursos para poder aprender, assinar. Existia na época uma revista chamada IOB. Eu lembro. Existe ainda. A empresa IOB existe, mas não naquele formato que mandava para mim. Sim. Todas as informações, porque a lei mudava muito. Eu tinha que saber o que estava acontecendo. Né? E assim, se virar nos 30 para poder entrar naquela atividade sabendo o que estava fazendo. Mas eu só tive segurança no momento em que eu fui estudar. Então você já começa passando um bizu aqui pra gente, que não importa a idade, não importa quanto tempo você tenha de trabalho, é necessário, é importante também estudar. A experiência é diferente do conhecimento. A experiência é aquilo que você faz, que você experimenta, né? Que você atua, né? Que você pratica. O conhecimento é mais cognitivo.
está mais na região do cérebro, para você acumular informação. Mas acumular informação, por si só, não adianta muita coisa. Entendi. Entendeu? Você tem que acumular informação e executar. Né? Aquilo que você aprendeu, teoricamente, você tem que praticar. Você fez faculdade e você sabe que o que ensinaram você na carteira da escola é diferente do que você viu na vida prática. Lá no rally rola você teve que ou faz ou cai fora. Ou cai fora. Então, Robson, eu vou fazer a pergunta-chave do nosso bate-papo, né? Que é um bate-papo aqui legal, eu estou assim, extremamente contente e leve para te ouvir também, mas eu quero fazer a pergunta-chave do nosso bate-papo. Na sua visão, depois de toda essa jornada, que ainda está nela, graças a Deus, né? Você vai, inclusive, revelar coisas aqui para nós, dos momentos, dos dias atuais, o que é que você faz hoje na vida, mas a experiência, baseada em tudo que você já viveu, qual a importância da experiência na jornada de trabalho? A experiência na vida profissional, ela se dá com o tempo, né? Porque você entra numa empresa, se você fez escola, você entra com a teoria, né? Mas a teoria, ela vai dar a você a possibilidade de saber por que aquilo acontece. Mas como faz, não. Mas você já entra em grande vantagem, né? Porque você já sabe por que acontece. Vou dar um exemplo aqui sobre música. Né? Eu toco violão também. Lógico, eu já vi Robson tocando violão, inclusive, não sei se ainda hoje, mas na paróquia, na igreja, né? Dando aquela participação. Tem uma participação no coral. Assim, eu sou muito ativo nessas coisas assim. Fátima também, né? Também. Participa, né? Um abraço para você. Fátima é a esposa dele, que eu tive o privilégio também de conhecer, que também faz um trabalho social, enfim, que atua na psicologia, muito legal, né? Mas o exemplo que eu queria dar é o seguinte, assim, teoria musical. Tá. Certo? Você pega o livro, aí você vai aprender campo harmônico, que é uma das áreas da teoria musical. Tá. Então você vai ler como é a formação dos acordes, né? Como é que faz um acorde de 3 notas, de 4 notas, né? Aí você aprende, você entende como o negócio funciona. Agora você não sabe fazer. Você pode até cantarolar, né? Nota por nota. Mas se você pegar, por exemplo, o violão, que é o meu instrumento preferido. Certo. Paixão. Certo. E for tocar, você não toca. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que praticar. Sim. Mas praticar de verdade. Não é praticar hoje, passar uma semana. Não, você tem que se dedicar para você poder aprender. É a mesma coisa no lado profissional. Se você vai trabalhar num escritório de advocacia e você tem que fazer petição, né? Você vai fazer 1, 2, 3, N petições, daqui a pouco você está craque. Entendeu? Lógico. Você já sabe fazer tudo. Eu estou dando um exemplo assim bem simples. Sim. Mas um médico cirurgião, ele vai, como residente, olhar como é o profissional que está lá fazendo. Sim. Né? Vai fazer uma cirurgia, o cara vai mostrando como é que faz. Faz a primeira incisão aqui, né? E ele vai vendo aqui, daqui a pouco ele está com a mão na massa. Sim. É ele que está fazendo e sob a supervisão do médico. Sim. Né? Daqui a pouco ele sabe fazer aquilo. É feito jogador de futebol para bater pênalti ou escanteio. Repete aquilo milhares de vezes. O cara já faz aquilo de olho fechado. Entendeu? Ontem, você falando isso, Robson, ontem eu estava assistindo aquele filme Titanic, que está reprisando, né? 20 anos depois, eu fui pro cinema assistir. Quem assistiu deve lembrar e sabe disso. Tem uma hora que o Caprio, né, tá preso e a Rose, né, que estava naquele romance, foi soltar e ele com algemado. E não tinha como sair, não achou a chave, e naquele movimento todo de ter que escapar, o navio afundando, e ela pegou o machado lá e foi cortar a corrente. Aí eu lembrei do que você está dizendo aí, né?
o treino, né? Você imagina, e eu disse, rapaz, ele vai confiar nela desse jeito, mas a necessidade, a dor e tudo, ela foi, deu uma pancada, acertou e conseguiu tirar ele as algemas. Mas o treino, em condições normais, né? Porque ali não é na condição normal, é necessário, né? É esse treino que você está falando que vai gerando a experiência. Exatamente. Você vai praticando, chegar a um ponto, se você só fizer aquilo, né? Que você faz de olho fechado. Olho fechado. Você repete aqui. Robson, me fala uma coisa, fala da tua carreira agora um pouquinho. A tua carreira como exemplo, né? Você é um cara que acompanhou a carreira de várias pessoas, inclusive a minha. Né? Você foi meu mentor, você foi um cara que acompanhou uma parte da minha jornada quando eu estava num estágio e eu precisava mudar de nível. E eu tava meio que sem enxergar algumas coisas e o Robson chegou naquele momento. Mas beleza, para você chegar naquele nível, você também já tinha vivenciado. Fala um pouquinho do início da tua história lá, quando tu começou, a tua primeira experiência profissional. Robson começando a jornada, saiu do exército, estudou tal e estava começando a tua jornada. Como foram os primeiros passos? O meu espectro profissional é muito, muito vasto, porque eu trabalhei em empresas de diversas atividades, né? Uma era construção civil, né? Usina de açúcar, né? Açúcar e álcool, sim. né? Pedreiras, né? Leite, café, esquadria, segurança. Caramba, o cara foi de açúcar, pedreira, café, segurança. Diga aí. Então, assim, a gente vai juntando as experiências, né? Porque não tem como você não aprender, né? Você aprende, né? Porque a vida faz você acertando, errando, por aí vai. O segredo é não errar muito, né? Você pisou na bola, você já sabe que por aquele caminho não vai dar legal. Você errar menos e acertar mais. Acertar mais, O segredo é isso. Nessa história toda, de todas essas, qual foi a primeira que tu entrou? O meu primeiro trabalho foi nos Correios. Né? Meu pai faleceu, meu pai era funcionário dos Correios, né? E meu pai faleceu e eu tinha que trabalhar. Né? Meu pai não queria que eu trabalhasse, queria que eu me formasse, aquela coisa toda. E eu trabalhei numa empresa que era contratada pelos Correios para entregar duplicatas. E eu entregava duplicatas na rua a Avenida Moreira Lima, na Rua do Sol, ali no centro. Rua do Sol. Rapaz, você é do Brasil que não conhece Maceió? Maceió tem uma parte alta e uma parte baixa aqui. O centro fica ali na parte baixa, que tem o Palácio do Governador, e antes numa reta na parte baixa tem a famosa Rua do Sol, que era a Rua João Pessoa, né? Eu acho que agora é Rua João Pessoa, agora é Rua do Sol. Ah, tá, era... Mas por que Rua do Sol? É porque é sol mesmo, amigo. O sol se põe ali, aqui, quem fica do lado de cá, né? Isso. Eu estou dizendo isso, Robson, porque meu pai ficou de benefício nos início dos anos 80 por aí, e ele ficou tomando conta do estacionamento em frente ao Correio, que hoje é o Santander, um banco desse, um desses bancos, não sei se é Santander não. Mas meu pai ficava como manobrista, ele estava de benefício e tinha que completar a renda, porque e do manobrista, vírgula, cuidando dos carros que chegavam ali e tal, e eu ia ajudá-la, e eu lembro muito bem da história da Rua do Sol. Rua do Sol. E era só. Rua do Sol. Então, você começou nos Correios, foi? Comecei nos Correios e do Correio eu fui para o Exército. Né? Aí passei 1 ano e 3 meses no Exército, depois eu voltei. Né? Eu voltei e quando eu voltei, a gente trabalhava fazendo a entrega dos documentos de bermuda, com uma camisazinha assim, uma camisazinha simples, bem à vontade, né? Que massa, quer dizer que você já entregou correspondência? Já, duplicata, né? Duplicata, tá. E aí eu passei 1 ano e 3 meses no quartel, né? Estudando. O comandante dizia que nós éramos a elite, almoçávamos e jantávamos no Cassino dos Oficiais, junto com o comandante. Caraca! O cozinheiro vinha com aquela roupa toda, né? Aquela indumentária de cozinheiro mesmo, alto padrão mesmo. Boa. Aí quando eu saí, né? Fui nomeado como segundo-tenente e
não tinha vaga para eu ficar, né? Nem em Rondônia, nem em Roraima, né? Nesses lugares. E tu iria para qualquer lugar desse? Eu tava topando tudo, né? Tava topando tudo. Aí eu voltei para os Correios. Quando eu cheguei nos Correios, aí me deram um boné amarelo, enorme, um sobretudo amarelo, uma calça amarela e uma tiracolo que parecia mais um sacolão, né? Que era para colocar as duplicatas, né? Aí eu disse, não, rapaz, eu não vou vestir essa roupa, eu usava uma roupa de oficial, vou vestir uma roupa dessa. Então me peguei na roupa e pedi para me colocar em outro lugar. Disseram que não podia e eu disse que não ficava mais. E saí dos Correios, passei algum tempo, 1 mês, 2 meses, né? Procurando uma outra atividade, consegui e fui trabalhar em hotel. Eu nem falei, também conheço de hotel, né? Caraca. E trabalhei com uma pessoa que, assim como eu fiz com você, Sim. ela fez comigo. Boa. Porque ela me ensinou tudo sobre lei trabalhista. Massa. Massa. Tudo aquilo que você sabia fazer, né? Rescisão de contrato, demissão, tudo aqui na parte de pessoal, e ela era fiscal do trabalho. Que massa. Então, como era o nome do hotel, você pode dizer? Não. Tá bom. Eu pensei que era um desses conhecidos aí, mas maravilha. Vamos embora. Não Maceió é tanto hotel no mundo que chega faz gosto. Assim, não tem e tu foi da área de pessoal, foi? Departamento de pessoal? Eu comecei chefiando, assim como você. Sim. Chefiando você me conheceu o setor assim, do pessoal. Dando boa e má notícia, né? Contratando gente e demitindo. Mas eu não era sozinho, né? Já entrei com uma galera toda para fazer. Entendi. Já ficava lá como comandante, né? Entendi. Faça isso, faça aquilo, né? Estou fazendo a supervisão. Boa. Isso é bom. Depois desse emprego, desse trabalho, foram 7 anos e alguma coisa, eu fui trabalhar com usina de açúcar. Boa. Totalmente diferente. Porque nessa empresa, ela começou como pedreira, só quebrando pedra para fazer o salgema. Certo. Porque só tinha uma pedreira chamada Pedreira Monteiro. E ela não tinha capacidade de suprir a demanda e o cronograma do CAI do salgema. Perfeito. Aí foi criada uma outra empresa, certo, um outro local de pedreira que estava desativado, aí reativaram e começou com a pedreira, depois começou a fazer pré-moldados, depois começou a construir, né? Então eu trabalhei também com o BNH, não sei se você conhece. Lembro. BNH, Banco Nacional de Habitação. De Habitação. Eu lembro que tinha uma unidade lá na Fernandes Lima, ali em frente onde é a Equatorial hoje, por ali. Não sei se, ali também, né? E era um escritório, né? Era um escritório, a sede aqui no Nordeste era lá em Recife. Olha, gente, quem está assistindo esse episódio, a gente está fazendo aqui um pequeno momento nostálgico. Quem não é de Maceió vai se situando aí, muita gente conhece, né? A gente vai chegar até os dias de hoje aí para mostrar a evolução e o quanto a experiência vai sendo acumulada, né? Para poder a gente ter esse respaldo, especialmente o Robson, ter esse respaldo de falar desse tema e de ter trabalhado e ainda trabalhar nesse tema com consultoria. Para quem não conhece também, o Robson é pós-graduado também em gerência financeira, controladoria. Teve, ao longo da sua jornada, alguns cursos para ir fortalecendo sua musculatura profissional. Então, passado, Robson, essa parte aí, você entrou na usina de açúcar, né? Usina, né? Em Alagoas também, muita gente sabe, Alagoas é um estado que se destacou, né, no campo da usina de açúcar. Setor sucro-alcooleiro. Ainda hoje é. Maior economia, hoje não tanto, né? Mas já foi a maior economia do estado. Né? Boa. E na usina de açúcar, a tua experiência? Eu era o gerente aqui em Maceió. Sim. Aí depois precisaram organizar na fábrica, porque não era só a usina de açúcar, era uma destilaria também. Tinha as 2 atividades. E eu fui, né? Sim. Um campo totalmente diferente daquele que eu estava, né? De imóvel, de pedreira, nada a ver. Novamente a reaprender, aprender o novo. Tive que estudar. Tudo que eu fiz na minha vida, eu tive que estudar. Boa. Eu não fiz nada
de forma aleatória. Dizer assim, não, eu sou o senhor do castelo. Não. Eu senti a necessidade de buscar nos livros o conhecimento. E para me sentir mais seguro. Então, no momento em que eu aprendia o que estava escrito, como é que funcionava, eu colocava em prática, né? E na maioria das vezes, né, dava certo. Tive assim momentos assim de ironia, porque o meu diretor, eu era formado e meu diretor não era formado. O diretor proprietário, né? O cara era um dos sócios da empresa. Ô, Robson, naquela época, quem trabalhava na usina, se fosse um dos sócios, alguma coisa, era o, né? Era complicado, né? Então, eu disse assim, olha, me formei, né? Estou graduado agora em administração de empresa, fiz aquela propaganda, vendendo meu peixe, né? Porque eu passei 4 anos estudando, né? E fazendo estágio também. Aí o cara disse assim, só se você vier para o meu lugar. Mas como você não pode, você vai ficar por aí mesmo. Mesmo com o seu curso, né? Mesmo, nada. Assim, eu fiquei decepcionado. Sua moral tem, agora aqui a cadeira a cadeira é minha, né? Então, assim, psicologicamente, quando você alcança os seus objetivos, mesmo com muita dificuldade, que a maioria das vezes para a gente a dificuldade é um elemento positivo, porque desafia você. Se você não for uma pessoa acomodada, você vai para o desafio e mete bronca e vai em frente. Sim. Né? Essa característica eu deixei para os meus filhos. Eu tenho 3 filhas, todas 3 têm essa característica. De enfrentar o desafio. Eu tenho 2 filhas nos Estados Unidos. Boa. Né? E tenho uma aqui, mora aqui em Maceió. Então eu sou uma pessoa que viaja para os Estados Unidos como quem vai para Arapiraca. Boa, assim, que massa. Assim, painho, venha cá que eu preciso comprar um carro. Eu digo assim, eu não compro um carro. Não, mas eu quero que você venha para escolher. Aí disse, rapaz, é muito caro. Não, mas venha-se embora. Aí eu vou. Boa. Eu vou. E vai e escolhe o carro. Vou lá, escolho o carro. Vou comprar um sofá, tem jeito? Um sofá. Isso tudo são argumentos para poder a gente ir para lá. Lógico. Entendeu? As 2, né? As 2 que estão lá, como não? Aliás, eu tenho 4 filhos. Tenho uma de coração. Tá, certo? Muito bom. Essa de coração está em Maceió. Está nos Estados Unidos, já levei para lá. Já levou para lá. E já consegui o green card para ela de forma recorde, tempo recorde. Que massa. Porque depois que você começa a entender como funciona, entendeu? Fica mais claro para você qual é o caminho que você tem que tomar. Agora fiquei curioso. Mas tu quer ir embora daqui? Quer morar nos Estados Unidos também? Não. Não, né? eu pretendo fazer assim, passar 6 meses aqui, ou mais ou menos. Entendi. E outra... Uma temporada lá, uma temporada aqui. Porque, assim, eles moram em Boston. Certo. Né? Eles moram em Boston. Você conhece os Estados Unidos, você sabe que é outro mundo, né? Outro mundo. E eles querem que eu vá para lá. Boa. Né? Eu e a Fátima, né? Sim. Mas a Fátima trabalha ainda. A Fátima, sim. Né? Exerce a função dela lá e tal. Mas eu aqui, embora com tanta experiência e tanto conhecimento, aqui eu não consigo, só for vender pipoca ou água mineral na praia. Você está chegando nesse tipo de questão. Somente a experiência, Robson, não garante, né? Tem isso, né? Não, na minha idade, ou antes, assim, na minha profissão, você chegar aos 50 anos, se você não se colocou de forma autônoma, certo? Isso que você está fazendo agora, né? É um grande passo. Boa. Certo? Assim, visionário é o cara que vê na frente, né? Pode quebrar a cara ou pode não quebrar a cara. Mas se quebrar a cara, você não se arrepende. Mas eu fui. Você tentei. Eu tentei. Pior é você não ir. Exatamente. Ser um frouxo. Né? Você não vou não, porque se colocar um monte de obstáculo... Você para se justificar para você mesmo, não é nem para os outros, é para você mesmo. Você mesmo, Aí o cara vai, monta um estúdio, né? Porque
é uma linguagem que está sendo da moda agora e vai ser uma linguagem para o futuro, né? Sim. Já está sendo, né? Sim. E acredita, né? Porque o cara tem que acreditar. Tem que acreditar, seja né? lá em que for. Às vezes não pinga o dinheiro que é necessário, Sim. o cara... Mas, assim, a fidelidade no seu pensamento é que vai elevar você. Sim. Que vai conduzir. Isso aí eu digo por experiência. Experiência. Se você não acreditar em você, você não avança. Não avança. Se você for para algum ambiente já com ideias negacionistas, não vou porque, sabe, eu não vou conseguir. Pô, não vá. Robson sempre foi otimista? Sempre pensou positivo assim sempre, e tal? Sempre pensei positivo. Eu nunca pensei... Assim, eu não sou competitivo. Né? Porque você sabe que nas empresas, né, existe uma linha de conduta até da política da empresa. Sim. De criar competição. Porque diz que é saudável. Né? Porque se não houver conflito, o negócio não anda. Tem que haver conflito. Eu acho que o antagonismo, né, os contrapontos, eles têm sim o seu sentido. Agora, isso deve ser bem administrado. Eu acho que não pode fugir do campo do respeito, né? Pior que foge, né? Pior que foge. Não, você colocou bem. E aqui, gente, tá assim, uma experiência bem prática. A gente escolheu esse tema, não foi à toa e com total fundamento. Está aqui uma experiência bem prática, especialmente o Robson, do que de fato acontece na rotina das empresas ou de uma empresa. Na faculdade, a gente aprende muito a teoria, nos livros, tudo muito lindo, papel aceita tudo, né? Os trabalhos. Quando você chega na prática mesmo, no dia a dia, do gerenciamento, você mesmo que teve a experiência de gerenciar equipes, pessoas, na época, no auge, né, inclusive das usinas, que eram consideradas as startups da época, no sentido de glamour, né, de peso mesmo. Você trabalhava numa usina e quem dissesse que sou o gerente de uma usina, era o cara, né, Robson? Né? Então, viveu isso na prática. Sabe que na prática não é tão lindo assim. Né? Eu até brinco como professor, eu digo muito, Robson. Gente, aqui você pode ter o direito de pescar, de errar, de fazer o que você quiser. Agora, na vida real, porque existe uma escola, que é a maior escola do mundo, que é a escola da vida. E nessa escola tem um curso chamado O Mundo é Mal. E esse não perdoa. Esse você tem que ir sabendo que se você fraquejar, se for fraco, ficar com meias palavras, você é engolido. Porque não perdoa mesmo. Tá aí a experiência de quantas coisas você não passou, Robson, de aperto, de apuro, que você teve que ser firme, ter de ser decidido para poder enfrentar. Exatamente. Concorda? A gente, durante a vida da gente, né, você passa por momentos de dificuldade de você, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que vale a pena? O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Essa é a pergunta. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Ô, Robson, se a gente fosse classificar, vamos lá, dos teus 20 aos 30, vamos fazer aqui uma linha do tempo. Que melhor momento você vivenciou? Aí tem até os 30. Nos teus 30 anos, como é que o Robson estava? Bom, eu já era gerente, né? Eu já tinha um salário, na época, para o mercado razoável, né? Já tinha o respeito dos donos do negócio, né? Eu trabalhava com os donos, né? Eu me reportava ao dono do negócio, né? Então, já tinha esse cacife, né? Eu estava no staff da empresa, ali, né? Aliás, eu nunca estive fora do staff, né? Porque eu me preparei para isso. Entendi. Entendeu? Até os 30, assim, eu mudei para poucas empresas. Dos 30, vou dar um salto, dos 30 aos 40, né? Inclusive, além de trabalhar como empregado, eu tive meu próprio negócio. Eu passei empreendia também 7 anos, né, com
Quando eu saí da usina, aí eu coloquei junto com o meu sogro um empacotamento de açúcar, né? A gente comprou as máquinas e vendia açúcar para Sergipe, para Estado de Alagoas, para Pernambuco, para Paraíba. Aí a gente levou um calote, a gente entrou numa licitação de grande porte do governo federal e deu pau. Deu problema, porque os caras pegavam as embalagens, 2 quilos. Aí mandaram para Recife, para o laboratório, pesava até o vento o laboratório. A balança lá, se passasse o vento ele registrava. Assim, num lote de 30 pacotes, se 20 deu mais de 2 quilos, mais 10 deu menos, fração, né? Sim. 5 gramas, 4 gramas. Ele considerava o lote todo irregular. E fazia a média dos pesos menores e atribuía a um lote enorme que estava lá no armazém deles. Ave Maria. E aí, no final das contas... No final das contas, se ferrou, né? Se ferrou. Ô, Robson, qual a melhor fase da tua vida? Se você fosse hoje dizer pra gente assim, da tua trajetória profissional, a melhor fase, aquela fase que você dizer, pô, essa foi a fase boa, que de repente eu conciliei ganhar dinheiro, tá bem, de cabeça, tá no meu ciclo e tal. Qual foi o ápice da tua fase boa, da tua trajetória profissional? Eu sei que tem muitas, né? Você chega a estar pensando assim, caraca, qual delas? Eleja uma. Não, foram várias, né? Porque foram vários momentos, né? Não teve assim... Mas teve um marcante, né? Que você assim, deve lembrar. Boa. Os anos... Na verdade, eu nunca ganhei dinheiro, né? Eu trabalhei muito. Ganhar dinheiro é outra história. Né? Você acredita? Quem acredita aqui que o Robson nunca ganhou dinheiro? Não. Mas tá certo. Não, eu fui sempre aquela pessoa que entrava na empresa, então eu era o dono da empresa também. Postura de dono. Postura de Aquele dono. negócio de vestir a camisa, eu não vestia a camisa só, não. Vestia tudo. Tudo. Eu lembro. Você briga por... Você lembra que uma fase eu tive presente. Na empresa que você trabalhou, eu trabalhei, eu era o cara que levava dinheiro para a empresa. Verdade. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Comprava... Fazia de tudo, fazia o que tinha que ser feito e mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Então você não vai dizer pra gente qual foi uma fase assim que você... Não, eu acredito que toda a minha carreira... Graças a Deus. Ela foi boa, né? Eu fiquei curioso agora, você é um cara que tem, como você bem colocou, eu tenho 50, você tem 70. Então você tem 20 na minha frente. E eu fiz 50 agora, eu tenho uma lembrança clara dos meus 40 e dos meus 50. Nos seus 50 anos... Como é que estava a cabeça do Robson quando fez 50 anos? Você ficou temeroso? Achou que foi impactante? Ou você levou de boa? Como foi a cabeça do Robson com 50? Com 50 anos, tendo a minha profissão, você é descartado, né, aqui no Brasil, né? Totalmente descartado. Na iniciativa privada. Você não serve mais para nada. Você pode ter a graduação, a pós-graduação, o mestrado, doutorado, pós-doutorado, pode ter o que tiver. Mas assim, a cultura do empresário é que você não vai dar aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa, entendeu? É um ledo engano, porque se fosse trabalhar hoje, eu daria tudo que eu posso dar hoje, né? Então, o cara que tem uma bagagem, um espectro de experiência enorme, não tem chance de trabalhar em canto nenhum. Isso aqui, olha, o que eu estou falando aqui é uma coisa que acontece todo dia, entendeu? As únicas profissões que dá a você a possibilidade de trabalhar até morrer é medicina e talvez direito. O resto é difícil. Aqui no Brasil, diferentemente de outros países, principalmente os Estados Unidos, onde eu conheço. Eu vi gente lá... Sim. De 80 anos, 90 anos trabalhando. E eu fiquei curioso, assim, como é que pode? Só para exemplificar, eu fui numa loja de ferramentas, uma grande loja lá, e tinha uma senhora lá no caixa. Então o caixa pegava as compras, botava na sacola, e a gente comprou lá um troço pesado, uma furadeira, martelete, não sei o quê.
Aí eu disse pro meu genro, esse rapaz ajuda ali, porque ela não vai aguentar. Mas não, deixa. Se ela pedir, você ajuda. E não é que a senhora pegou o negócio, botou dentro do saco e me entregou pra gente? Foi mesmo? Foi. Então aqui dali, eu disse, puxa vida, se isso acontecesse no Brasil, né, as empresas estariam com uma mão de obra qualificada, né, extremamente qualificada, né, e dando resultado muito bom, mas não é o que acontece. Então, essa parte do desprezo, né, Entendi. É uma realidade. que você vai, se você voltar para o mercado normal, o mercado de trabalho, você vai sentir. Sim, Você está no fio da navalha, vamos dizer assim, né? Sim. Fio da navalha. É um fato. Robson, nós nos conhecemos meados dos anos 90. E ali você estava também com todo gás, estava inclusive fazendo um grande trabalho numa determinada empresa, a qual eu trabalhava. E você encontrou lá um cara, seus 20 e poucos anos, 25 anos, cheio de empolgação, todo motivado e tal, e querendo mudar e também... E você teve a oportunidade, obviamente que esse cara abriu o coração, permitiu, você teve a oportunidade de dar uma força, de dar uma luz e tudo mais. Que forma você encontrou para dar aquela força? E se fosse hoje, você faria da mesma forma? Como você faria? O que você diria para esse cara em 96, 97? Se fosse hoje, como é que você faria? Assim, a pessoa que eu encontrei naquela época, né, era um ermitão, né, um cara que conhecia o trabalho dele, porque fazia repetidamente a mesma coisa, então ele dominava aquele negócio, o craque, né, ninguém mexia. Mas assim, vivia de um momento fechado na cabeça, né, e sem olhar para fora. Tem uma coisa chamada o mito da caverna, né? Todo mundo ficava ali olhando só as sombras, e um disse, não, eu vou lá olhar do lado de fora para ver se tem alguma coisa. Foi lá, olhou, disse que tinha, ninguém acreditou. Foi. Mas aí não é o caso, né? Eu mostrei que tinha coisa do lado de fora e você acreditou. É verdade. Né? Verdade. Assim, existe aquele apoio psicológico, né, que você dá sem perceber. Sim. Existe o apoio moral, esse é fundamental. Sim. Né, que dá segurança de que não vai ser abandonado no meio do caminho. Sim. Né? E a força de vontade, né? Porque essa é a principal. É a principal. Né? Mas é o seguinte, estava esse cara doido para, assim, querendo evoluir, crescer. E, obviamente, que tinha já umas alternativas. Mas cadê a coragem? É aquela história da virada de chave. É aquele momento ímpar que você fica querendo e, ao mesmo tempo... E aí a gente encontra... Hoje se fala muito em mentoria. Né? São os mentores. Profissionais mesmo da mentoria, os coach. Né? Não se falava naquela época com esses termos. Não. No máximo, consultoria, né? Consultor. Mas esse papel, esse trabalho de dar uma dica, de passar experiência, de dar uma mão, de boa intenção, ele sempre existiu na Terra. Né? Sempre houve nos nossos ancestrais também, que é cada fase a sua fase. E naquela ocasião, essa pessoa estava também cheia de dúvida tudo, e dar de cara com Robson, o cara que já tinha naquela ocasião uma experiência, já tinha vivenciado e tal. E decide conversar, abrir o coração. Passávamos horas, né, Robson? Conversando e tal, Robson passando. E eu vou só citar aqui, Robson, porque isso aí eu faço questão de registrar. E lembro muito bem dessa frase. Para mim, foi a frase mais memorável da minha trajetória profissional. Foi quando eu conversando contigo e eu estava empolgado com algumas coisas e achando que aquilo era uma verdade, que a empresa naquela época era... a última Coca-Cola do deserto, né? Não tem aquela história, né? Essa é a melhor empresa do mundo, não conseguia ver outra. Era só. E Robson, experiente, vivido, olhando para mim assim, eu falando. Daqui a pouco o Robson olhou assim e disse: Jaelson, não morra de amores. Essa palavra foi assim, como uma flecha, assim, sabe? Eu parei e disse: porra, é isso. Não morra de amores. E aí, depois eu consegui decifrar.
era um código, foi um grande código. Não morra de amores. O que é isso, Robson? Eu acho que você estava encantado, né? Enfeitiçado, né? Pela possibilidade. Assim, não estava nem aí, porque tão enfeitiçado, você queria dar o passo, mas não conseguia. Né? Você ia até aqui e voltava, e voltava, e voltava. Então, o passo definitivo que você deu foi quando você tomou a decisão daquilo que eu orientei. Assim, faça isso, que vai dar certo. E sua família disse, não vai dar certo não, você vai se ferrar, não sei o quê. E você chegou para mim e disse, rapaz, minha mulher disse que não fizesse, meu pai disse que não fizesse, minha mãe, meu irmão, eu digo, puta merda. Aí eu disse, não, o caminho é esse aqui, e você, se você tiver decidido, você faça que eu te dou cobertura. Eu não vou abandonar você. Né? Aí, nesse momento, o que foi? Você acreditou em mim e acreditou em você mesmo, no seu potencial. Verdade. Né? Dali para frente, daquele momento, e você ainda tem um detalhe, que você foi falar com o dono da empresa, diretor-presidente, e o cara disse assim, olha, tudo bem, você vai, agora se não der certo, você está demitido. Foi. Aí você voltou assim, arrasado, disse, puta merda, agora eu vou ficar no olho da rua. Disse, não, vai não, de jeito nenhum. Vai não. Pode ir que vai dar tudo certo. Verdade. Assim, a forma de passar a segurança, por quê? Por que eu fazia isso? Porque eu acreditava em você. Eu estava vendo que você tinha um potencial, né? Estava preparado para dar esse passo, que era um passo importante. A partir desse passo, o que foi que aconteceu? Sua vida mudou. Verdade. Totalmente. Verdade. Totalmente. Isso é um fato. E, gente, eu penso assim, na nossa trajetória, na nossa vida, e seja de quem for, em algum momento, a gente precisa, às vezes, e Deus sabe disso e coloca sempre alguém no nosso caminho, de uma palavra, de uma orientação. Às vezes, no momento que a gente mais precisa, e às vezes a gente não sabe de onde vem. Vem alguém, né? No meu caso, Robson, naquele momento, especialmente, foi Deus que colocou você no meu caminho. E eu sou e serei eternamente grato. A Deus e a você. Aquela palavra realmente fez a diferença na minha trajetória. Eu passei um pouco mais de 24 anos naquela empresa, né, que passou, graças a Deus deu tudo certo, passou, mas em um dado momento, para superar, e para galgar, e para vencer, e para alcançar novos níveis, uma palavra fez a diferença e foi a sua. Sou muito grato. Fico feliz, né? Fazer uma boa ação, né? Isso aí são... E acredito que um dia alguém também fez isso, né? Na sua jornada, na sua vida. Né? Mas assim a minha índole, segundo as pessoas que me conhecem, diz que eu sou uma pessoa calma, prestativa, né? Diz assim, eu nunca falho, né? Exagero, né? Exagero, mas eu concordo com as pessoas que lhe falam isso. Porque eu conheci você, além desse momento, né? A gente conheceu um pouco antes e convivemos depois, tivemos outros momentos e realmente, você é um cara que não é à toa que você tá com essa idade, com essa vitalidade que você tem e com esse histórico. Você realmente tem um legado muito positivo. Eu não faria isso para qualquer um, não convidaria aqui para o nosso TheCast para investir esse tempo, que para mim é um investimento, para dizer o que eu estou dizendo, se não fosse assim verdade. Isso aqui vai ser eternizado. Nossos filhos, nossos netos vão assistir isso aqui. Então eu estou dizendo que é de coração e porque procede. Né? Tanto você como a sua prole, como toda a sua família, eu conheci, inclusive conheci sua esposa também, que segue a mesma linha de pensamento, de jeito de ser, de servir e de lidar com as pessoas. Isso é muito bom. Isso é um legado que você deixa e isso não tem preço. Né? Se você podia ter ficado milionário ao longo desses 70 anos, né? Ter ficado bilionário, enfim, ter tido tudo, mas de repente não ter feito isso, você talvez fosse um cara que diz que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Né? Tem dinheiro. Então, de repente, não é o nosso caso, né? A gente não tem dinheiro, mas pelo menos... A gente luta para sobreviver, né? A gente sobrevive, né? E é importante sobreviver. Não, quem tem muito dinheiro, ótimo, né?
Ô, Robson, na reta final do nosso TheCast, queria fazer uma pergunta. O que você, ao longo dessa sua jornada, da sua vida, o que você fez e se fosse voltar o tempo, você não faria novamente? Você podia revelar pra gente? Olha que pergunta capciosa. Rapaz, assim, a minha trajetória é uma trajetória normal, né? Eu nasci, me criei aqui, né? Estudei, fiz curso no SESMAC, fui da primeira turma do SESMAC, minha fotografia está lá no SESMAC, na primeira turma, os formandos da primeira turma. Gente, SESMAC é uma das maiores instituições de ensino aqui do estado de Alagoas. Robson Moura está lá na primeira turma do curso de administração aqui do estado de Alagoas. Diga aí. Então, assim, a vida da gente tem os altos e baixos, né? Tem as horas de alegria, as horas de tristeza, de você refletir. E quanto mais a idade vai chegando, você fica mais, assim, parece que tem uma voz interior que diz a você o que você tem que fazer e diz certo para você fazer as coisas certas, né? Você não fica meio um louco, né? Desesperado para fazer as coisas assim como a gente fazia, né? Quando era mais jovem e tal. Não, você faz a coisa, né? Com certeza de que vai dar certo, né? Por isso que eu fiz aquelas perguntas antes da gente começar a gravar. Sim. Né? Assim, como é que você vê, porque eu entendo do negócio, né? Sim. Assim, como é que você vai formar o seu negócio, né? Já preocupado, assim, será que ele pensou nisso? Será que ele pensou naquilo? Né? Será que ele não gastou muito aqui? Não era para gastar agora? Tem que esperar mais um pouco? Verdade. Mas verdade. assim, não vou entrar nesse detalhe, mas perguntei. Sim, Assim, lógico. a preocupação, o cuidado que a gente tem de que o outro se dê bem. Sim, verdade. É muito grande, né? Não é, essa coisa da inveja é uma coisa que eu nunca tive. Graças a Deus. Né? Inveja existe, né, Robson? Existe. A inveja, ela destrói tanto quem tem inveja como o cara que está sendo invejado, né? Porque é uma coisa terrível. Então, eu nunca tive isso. Graças a Deus. Né? Nunca fui um competidor para derrubar o meu parceiro, né? Então, vivo uma vida, né? Tranquila, dentro da normalidade, né? Sobrevivendo, né? Fazendo as minhas viagens. Agora eu sou... Boa! Eu vou gravar um podcast com você aqui só com um tema assim, viagens, né? Viagens temporais, assim, para a gente você contar um pouco dessa jornada aí de... Porque, assim, a viagem a um país estrangeiro, em qualquer fase da sua vida, não quando você é adolescente, mas já nos 30 anos, ela vai abrir os horizontes para você, entendeu? E o objetivo da gente, quando é mais jovem, né, é ganhar dinheiro, muito dinheiro, para comprar um carro, para comprar uma casa, casa de praia, não sei o quê. Né? Normal, né? Normal. Uns conseguem fazer tudo isso sem muito esforço, outros fazendo, né, 1 milhão de falcatruas. Também. Certo? Também. Esse é um grande grupo que isso. consegue alcançar esses objetivos de forma escusa. E outro que pensa e não consegue, porque talvez não fosse, né? Sim. Não fosse seu, não era para você ter. Perfeito, entendeu? Perfeito. E a maturidade dá essa visão a você, né? Ela abre essa visão, diz, não, eu construí uma família, né? Eu tenho meus filhos todos estão bem de vida, caminhados, né? Eu tenho meu padrão de vida, me sinto satisfeito com ele, não tenho inveja de ninguém. Eu tenho um companheiro que estudou comigo, que é senador da República, entendeu? Que é procurador, certo, chefe, né? Que foi governador, certo. Mas nunca procurei essas pessoas para pedir nada, absolutamente nada. Boa. Porque, assim, pedir por pedir. Entendi. Né? Uma necessidade, você sabe que isso. Lógico. Né? Essa humildade a gente tem, né? Mas assim, a maturidade, ela lhe dá essa condição. Você está chegando lá,
E você vai ser um desses que vai, né, também ter a alegria de viver esse momento. Que bom. Né, que é importante e que vai engrandecer. Né? Muito bom. Robson, eu queria dar a oportunidade, e será muito bem-vinda, para você, nesse momento, dizer ou desejar. Se você tivesse a oportunidade de falar para os quase 8 bilhões de pessoas que temos no mundo, né? O censo último passa de 7 bi. Vamos arredondar, vamos dizer que fosse 8 bilhões. Se você tivesse a oportunidade de dar uma palavra para todas essas pessoas, que a sua voz fosse alcançada por todos, de repente no outdoor que todo mundo passasse, ou de repente no WhatsApp, enfim, em alguma forma todo mundo lhe ouvir. Que mensagem Robson Moura daria para essas pessoas? Que conselho você daria? Que mensagem você daria para essa humanidade? Amigo, a humanidade é um problema sério. Assim, são culturas diferentes, né? Eu poderia falar para a minha pequena comunidade onde eu vivo, meus amigos. Então, aquilo que eu acho que está errado, eu vou dizer que está errado. Mas, no geral, é muito difícil. É uma utopia, né? Você pensar que pode dar um conselho de forma geral, usando qualquer mídia, por mais desenvolvida que ela esteja, como nós temos agora, né? Sim. A gente está se comunicando aqui de forma particular. Sim. Muita gente vai assistir. Muita gente vai assistir. Uns vão concordar, outros não vão Beleza. concordar. Isso. Cada um que dê a sua opinião. Lógico. Né? Lógico. Nós ainda estamos, teoricamente, numa democracia. Com certeza. E cada um vai achar o que acha. Né? Mas assim, no geral... Então, as pessoas que você conseguisse alcançar, se não todos, mas assim, que mensagem, assim, Robson, dentro do tema que você escolheu, né, que é a experiência, eu diria que tem que juntar as duas coisas. Assim, estudar é uma coisa que você não vai parar nunca na vida. Nunca. Hoje eu estudo inglês. Boa. Né? Eu estudo inglês, eu preciso voltar lá para os Estados Unidos para fazer um curso de conversação para poder destravar. Boa, rapaz, eu gosto demais dessa palavra. Destravar. Essa palavra. Então eu sei que eu estou travado. Eu sei que eu estou travado. Eu conheço, eu sei fazer, mas estou travado. Então eu disse lá, próxima vez que eu vou agora em setembro, setembro ou outubro, eu só falo inglês aí. Não falo português de jeito nenhum. Aí, olha só. Tudo bem. Tudo bem. Mas assim, nunca deixei. Eu estudo música até hoje. Olha, que música é um troço complicado. Teoria musical. E a prática, eu faço isso regularmente. Eu participo de comunidades, como você sabe, né? Coral. Sim. Né? Eu participei, né? Porque a Seresta da Pitanguinha, ela acabou, né? Entendi. Mas eu participava tocando lá com o pessoal, né? De boa. De boa. Eu criei uma seresta lá na Jatiuca, amigos seresteiros da Jatiuca, né? Assim, tem os parceiros que eu me encontro semanalmente. A gente toca junto, discute música e raramente fala de política. Ô, rapaz, por isso que são felizes. Então, eu diria assim, tem que caminhar junto. A teoria, né? Você tem que saber. E a prática. A prática vai lhe dar a possibilidade de você fazer correto, sem errar. Você faz uma vez só e acerta. Se você estudar só a teoria, você vai fazer a primeira vez, vai errar, a segunda, a terceira, vai acertar na quarta. Então você já teve aí 3 prejuízos. Né? A teoria não. A teoria vai mostrar a você... Não deixe de estudar. Não deixe. É uma coisa que eu recomendo. Muito bom. Muito bom. TheCast recebeu hoje aqui no nosso estúdio Robson Moura. Ele que, além de toda essa experiência que ele procurou aqui, de forma resumida, obviamente, né? Em 1 hora e pouco a gente conseguiu aqui discorrer um pouco da vivência, da experiência prática. Também é um amigo, a qual eu já registrei aqui os nossos agradecimentos. Robson, deixo com você a palavra para os seus agradecimentos, para as suas considerações. Fique à vontade, por favor.
eu agradeço, né, você me chamar para fazer essa entrevista. Né? Eu nem sabia que você estava com estúdios, né? Eu pensei que você estivesse em outra área, né? Mas, assim, já que você está na mídia comunicativa, né? Agradeço e, assim, o sucesso, ele só acontece... A gente alcançar o sucesso é possível. O problema é manter-se no sucesso. Esse é que é o problema. Então, a busca do sucesso, o caminho, né, para conseguir as coisas, ele deve ser contínuo. Porque se você chegar no topo, você vai fazer o quê? É verdade. Entendeu? Então, eu espero que você, todo mundo deseja sucesso, eu não vou deixar de desejar também, né? Que você consiga... O que é o sucesso para você? É ganhar dinheiro, né? É fazer as coisas que você gosta, né? Mas você precisa ganhar dinheiro para manter a estrutura, para manter a família, sim, né? Sim. Então, é a junção de várias coisas. É a junção, é junção verdade. de várias coisas. Muito bom. Eu quero lhe agradecer também, agradecer a você que nos acompanhou, que nos assiste e dizer que esse episódio logo vai estar também aí no ar e você precisa escutar e ouvir os detalhes, o que está escrito, o que está dito nas entrelinhas. Robson, eu também lhe desejo muita saúde nas suas idas e vindas aí para os Estados Unidos e para outros lugares também, a você e a família, a Fátima. Que Deus continue com a sua mão estendida te abençoando e com essa energia boa e plantando bem como você sempre fez ao longo de toda a sua vida, ok? Muito obrigado e até a próxima TheCast no ar. Um abraço, aprove Deus, logo logo estaremos de volta.